Olá, chegamos para mais episódio do nosso 24Cast, podcast sobre vários assuntos ligados à Bitrix 24, direta ou indiretamente. Já são mais de 250 episódios. A gente começou esse projeto aqui lá em outubro de 2018, então a gente tem muita honra de trazer um conteúdo aqui semanal em relação a esse tema e também para o ecossistema. Lembrando, se você está vendo aqui a gente pelo YouTube, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e se puder também dar um like para que esse conteúdo chegue a mais lugares. E se você tiver aí na sua plataforma de áudio preferida e foi o Spotify, deixa aí 5 estrelinhas pra gente também, tá bom? Combinadíssimo? Antes de eu trazer os meus convidados, deixa eu fazer uma abertura bem importante aqui, falar do meu parceiro, que é o pessoal da Pipe Lovers, grande pagoto, que inclusive já lançou o livro dele, hein? Maior comunidade de vendas do Brasil. Pipe Lovers é o parceiro aqui oficial do 24Cast, então a gente tem muito orgulho. Se você quer ampliar o seu conhecimento de vendas, se você quiser entrar mais profundamente nesse mundo de vendas e quer aprender de uma forma mais inteligente, Pipe Lovers é a comunidade referência hoje no Brasil de vendas, tá bom? Vai ter o QR Code em algum lugar da tela aqui, você se conecta com eles lá, fala que você ouviu aqui no 24Cast, que eles vão dar uma atenção. Eu tô por lá também, já fiz uma masterclass, o meu time todo tá lá, então a gente adora essa parceria e também é muito fã do Pipe Lovers, tá bom? Deixa eu fazer uma conexão aqui, trazer os meus convidados, vamos lá. Fala, meus amigos, bem-vindo aqui ao 24Cast, Edu, Cado, uma honra receber vocês aqui. Começar aqui pelo Edu. Tudo bem, Edu? Bem-vindos ao 24Cast. Maravilha, Romuca, muito obrigado aí pelo convite, viu? Que a gente que agradece. E aí, Cadu, tudo certo? Tudo jóia, Romuca. Obrigado aí pela oportunidade de participar aqui. Pô, isso, eu que agradeço. Vocês estão os dois em São Paulo? Vamos saber de onde é essa conexão aqui. Romuca, nós estamos no interior de São Paulo, né? Nesse momento aqui eu estou em São José do Rio Preto, que é uma cidade a 450 quilômetros da capital. A gente também tem escritório em São Paulo. Eu e o Cadu, a gente se conheceu na capital, trabalhando juntos. Mas o Cadu não está aqui em Rio Preto, mas também interior, né, Cadu? Também, cara. Eu tô um pouco mais perto da capital. Moro numa cidadezinha bem pequena aqui, chamada Conchas. Tô a 180 quilômetros aqui de São Paulo. Pô, legal. Pô, aí é região quente, né, cara? Geralmente o ano inteiro quente, né? Bom, Joinville não é muito diferente, tanto, né? Que nem Rio Preto. Rio Preto é brabo Rio de Preto calor. É quente, né? Aqui hoje tá 37 graus. Caraca, um sol pra cada. Pois é. Literalmente um sol para cada. Senhores, eu quero agradecer aí muito mesmo a disponibilidade de vocês. Eu conheci o Cado num evento que a gente teve lá do Conta Azul. Conta Azul Com foi um baita evento. Inclusive já tive a oportunidade de encontrar o Roveda, que é o CEO lá, agradeci ele pelo evento, parabenizei, de fato foi um evento espetacular. E aí a gente se aproximou e a gente tivemos já um bate-papo. Falei, cara, vocês têm que vir aqui gravar, a gente faz integração com o Field, é uma demanda que aparece e eu também preciso apresentar vocês pro ecossistema, né? Mas antes da gente falar da Field, queria que vocês falassem um pouco da carreira de vocês até chegar aí. Pode começar até pelo Edu, pode falar depois até o que vocês fazem hoje na Field, mas eu queria conhecer um pouco da carreira, até vocês chegarem aí ao projeto atual de vocês. Ô Muca, sou desenvolvedor, né? Eu acho que a gente já falou a respeito do interior, mas eu vou acabar escutando um pouco esse R puxado por aqui. Né? Eu me formei aqui na FATEC de Rio Preto e trabalhei bastante tempo criando software, produto digital. Né? Primeiro eu trabalhei na indústria imobiliária, então para Rodobens Negócios Imobiliários, que é uma empresa razoavelmente, né, grande aqui dentro do interior. Acho que tá no Brasil todo, né? Isso, é uma empresa listada, isso. E aí depois eu fui para São Paulo, né, para poder fazer parte da criação de uma corretora de seguros, né, uma startup de tecnologia. A startup cresceu muito rápido, foi lá inclusive que eu conheci o Cadu. Legal. Então a minha trajetória veio aí, e aí então que depois que saindo da corretora que eu resolvi aí empreender e aí criar a Field. Que foi lá em 2015, mais ou menos, que a gente vai falar dessa história. É isso? Não, foi um pouquinho depois. A gente sai da corretora, foi um pouquinho depois. A gente saiu da corretora em 2015, começamos a fazer alguns projetos, mas em 2016 a gente esboçou, né, o que seria o Field, e 2017 realmente que a gente considera como o ano da fundação, que aí a gente colocou foco dentro da companhia. Então a gente considera aí que é a partir de janeiro de 2017. Boa. E você, Cado, como é que chegou nesse mundo aí, cara? Legal. Cara, eu sou marqueteiro raiz, né? Eu sou head de marketing hoje aqui da Field Control. Eu comecei a minha carreira no marketing aí lá em 2009, né? Eu fiz faculdade lá no Senac, em São Paulo.
na época me mudei para lá, né? Morei quase 12 anos em São Paulo antes de voltar para o interior. E depois eu fiz a minha especialização em MBA em marketing digital lá na SPM. Minha carreira no marketing começou numa indústria bem diferente aí, né, do que a gente atua hoje, que era do mercado de brindes corporativos, né? Trabalhei um tempo nessa área, depois trabalhei em e-commerce também, até chegar, né, na startup que o Edu comentou aí, que era a corretora de seguros, lá que eu conheci ele e o Luiz, que são os fundadores da Field. Fiquei lá por 4 anos, né? A gente fazia um trabalho muito forte lá, né? Principalmente de tráfego pago, mas também de SEO, né? Em algumas outras frentes. E aí, segui nessa área até no final de 2020 aí, o Edu e o Luiz, né, me fazerem esse convite, né? A gente começou a conversar, né, a respeito da Field, né? E de repente eu fazer parte do time. Em janeiro de 2021, né? Eu comecei a trabalhar com eles e tô aqui até hoje, seguindo Legal, aí, fazendo ajudando história. eles contribuindo na construção dessa empresa aí, que tem uma jornada muito legal. Legal. Pô, eu tô bem curioso para saber um pouco mais dessa jornada. Eu falei ali de 2015, porque estudando um pouquinho ali sobre a empresa, inclusive vocês falam lá no site, né, da questão da concepção em 2015, mas que efetivamente em 2017, né, a empresa tomar corpo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa concepção e qual que era a treta, qual que era o problema que já tinha lá que vocês estavam olhando e que pensaram em resolver com a Field. Bom, Romuca, quando as pessoas acabam fazendo a respeito dessa pergunta, eu acho que a melhor forma de eu responder essa pergunta é com uma outra pergunta. Opa! Né? E aí a pergunta é para você e para quem está nos ouvindo agora, né? Romuca, você, né, já agendou algum serviço de instalação, manutenção ou reparo na tua casa e o técnico chegou atrasado ou às vezes nem apareceu? Já aconteceu isso com você? Muitas vezes. Eu tenho até um exemplo que quando eu estava fazendo os móveis lá da minha casa, já fazem 15 anos que eu mudei, eu falei com vários caras, vários marcaram e não foi, cara, só foi um cara. E foi o que eu fechei com ele. Exatamente, Romuca, tá vendo? Esse é um problema que praticamente todas as vezes que eu faço essa pergunta, é inevitável a resposta de que todos já passaram por esse problema. Então, assim, queira ou não, é um problema, cara, global, assim. Absolutamente 100% das pessoas que possuem uma casa, possuem uma infraestrutura, acaba passando. Mas geralmente, assim, né, esse problema, e aí se a gente poder olhar, né, você falou a respeito de montagem de móveis, se a gente poder fazer uma reflexão na nossa casa, e cada vez mais a gente tem mais equipamentos, né, mais comodidade, então a gente tem equipamentos de ar-condicionado, internet, né, uma câmera de segurança, um portão eletrônico, enfim, né, uma infinidade de equipamentos dentro da nossa casa que a gente precisa dar manutenção, instalação e fazer algum tipo de reparo. E o grande desafio para fazer com que o técnico chegue até o local aí, né, e atenda, ele não é nada trivial, assim. Para uma empresa, né, que presta serviço em campo, é relativamente complexo poder gerenciar as equipes na rua. Então, o que a nossa ferramenta, né, se propõe a fazer, a nossa plataforma, é exatamente revolucionar e facilitar, né, a prestação de serviço em campo. Então, porque realmente o gestor, ele lida lá com desafios com a equipe, nível de prioridade da atividade, trânsito, clima, enfim. Então, a nossa ferramenta ajuda nesse cenário. Então, lá em 2016, a gente percebeu que esse era um problema comum, mas que era um problema que estava, né, que não tinha como consumidor resolver ele. Né? Embora ele atenda, ele acaba atingindo a maior parte dos consumidores. Mais, né? Exato. Então a gente precisava chegar nas empresas. E aí a gente busca, então, entregar uma plataforma de gestão para essas empresas e facilitar o dia a dia delas. Como a gente fala ali falou ainda desse ato ali 15, 17, ali um pouco de concepção, ela já nasceu com essa ideia ou teve uma pivotagem aí no meio do caminho? Já nasceu com essa ideia, Romuca. A gente só foi explorando e entendendo mais a respeito dos desafios das empresas, porque ela nasce olhando para o consumidor final, né? E esse problema, na verdade, está dentro das companhias. É claro que no meio desse caminho a gente acabou elaborando algumas soluções que, para o momento, né, ela era um pouco além do que o mercado esperava, né? Até por vir, talvez, do universo de criação de produto, a gente é tendencioso, muitas vezes, a olhar muito para soluções. Então, na época, por exemplo, a gente já na versão 1,
né, já saiu desenvolvendo um roteirizador, mas a gente tinha ainda muitas empresas que precisavam sair do papel, e ainda tem. Né? Então, ou seja, né, a gente depois começou a entender melhor esse problema e foi adaptando exatamente para o estágio que cada companhia estava. Legal. Hoje vocês atuam, né, Brasil. Eu quero um pouquinho mais profundo, né, porque hoje aqui na carteira da CRM Think, talvez chutando aqui, chutando não, mas é um pouco o nosso número, talvez 70%, 80% da nossa base seja serviço. É por isso que o nome da Field surge aqui com bastante frequência, mas é serviço TIC, é a maior parte, né, no geral, assim, tecnologia, mas tem empresa também de serviço para o usuário final, como instalação de ar-condicionado, própria instalação desse produto para energia, né? Energia solar ali e tal, que tá bem alta e tal. E basicamente esse é o mercado que vocês atuam mais diretamente, né? Então, se eu tenho hoje uma empresa que está nesse ramo e eu tenho uma equipe de campo, é esse olhar que vocês têm para esse tipo de empresa, porque eles têm esse problema hoje dessa comunicação entre a galera que está no campo, no dia a dia, e a gestão dentro de casa. Basicamente passa por isso, né? Exatamente, ô Muca. Passa exatamente por isso. A gente, né, você falou a respeito da questão geográfica e da onde a gente atende. Boa. A gente realmente, né, a gente tem uma atuação muito forte no Brasil. Mas a gente também tem alguns clientes que nasceram aqui por fazer negócio aqui no Brasil e que são multinacionais e que eventualmente também têm operação fora. Alguns clientes realmente, né, que fecharam negócio conosco, né, vindos de outras geografias. Então a gente atende os Estados Unidos, a gente atende o México, a gente atende bastante gente Latam, tem gente na África. E o produto já está multilíngua? Exatamente, o produto é multilinguagem, então ele permite, né, essa flexibilidade. E realmente, assim, TIC também é um segmento que a gente atende muito bem aqui, né? Outsourcing, então, seja de equipamentos, de tecnologia, seja de impressora. A partir da premissa que tem um cara no campo trabalhando, que precisa dar respaldo, já tem aí perfil para vocês apoiarem, né, de alguma forma, né? Sim, porque assim, a solução, a primeira entrega que ele já faz, né, ele funciona como se fosse um rastreador veicular. A partir do momento que ele é instalado no smartphone do técnico, ele dá a visibilidade geográfica de onde todos os técnicos estão. Então, com isso, você consegue acompanhar realmente, né, toda a sua equipe e a distribuição. Uma vez feito isso, né, a nossa solução, ela permite com que você atribua atividades para quem está mais próximo, gere uma roteirização, né, entregue, né, a melhor roteiro. Pedem muito. Isso é uma coisa que tem muita demanda, né? Principalmente porque a gente está em um país continental, a gente tem problema com o trânsito, né? A gente tem um custo altíssimo, né, de deslocamento, etc. Exatamente. Então, isso daí, assim, já há um aumento significativo de produtividade nesse quesito. Porque, assim, se você tem, né, 10 atividades hoje para poder fazer na rua, e você tem ali 2, 3 técnicos, né, você já tem uma complexidade numérica, né, se você for pensar, isso é fatorial. Então, assim, é praticamente humanamente impossível uma pessoa fazer isso de maneira produtiva, por mais que ela conheça a cidade, viu, Romulo? Sim. Por mais que ele domine o conhecimento geográfico ali, né, é óbvio que um computador vai fazer muito melhor, né, do que uma pessoa nesse cenário, que vai conseguir calcular muito mais rápido. Então, a gente já entrega um aumento de produtividade significativo nesse cenário, né? A gente tem alguns estudos aqui que levam um aumento de produtividade só de roteirização de aproximadamente aí 40%, 42%, Caraca. Dependendo do cenário, exato. E aí depois todo o ciclo de serviço, assim, né, ele consegue fazer toda aquela ordem de serviço, ao invés dele fazer no papel, ele passa a fazer de maneira digital, né, e aí com muito mais artefato. Então imagina o seguinte, né, uma equipe de campo vai fazer uma manutenção na sua casa, e aí ele sobe lá no telhado. Uma vez subiu lá no telhado, ele tira a foto do antes. Isso garante para ele que se eventualmente amanhã, né, acontecer uma goteira, ele já está respaldado que não foi ele que fez, né, um determinado problema. Então ele faz um checklist de antes do serviço, um checklist de depois do serviço realizado, gera todos os artefatos, com vídeo, com foto, com um formulário específico. Então tudo isso, né, constrói ali uma ordem de serviço digital
E aí, ao final, tem também avaliação enviada para o solicitante, relatórios, né? Então, é realmente focado na gestão da equipe em campo, dos serviços, né, e dos equipamentos que são feitas as manutenções. Legal. Tem uma pergunta pro Cadu. Quer completar? Fica à vontade. Pode falar. Não, eu quero, acho que acrescentar uma coisa aí também, né? Diante de tudo isso que o Edu já trouxe, mas é um objetivo também, né, do Field Control como produto, dar muita visibilidade para o empresário, né, a respeito do como está rodando a empresa dele, né? Porque na enorme maioria dos casos, o cara não sabe quantos serviços o técnico dele faz por mês, por exemplo, né? Então, assim, o cara simplesmente não está acompanhando métrica. E a partir do momento que ele consegue, né, ter visualmente, assim, de uma forma fácil, né, saber, pô, da equipe dele, quantos serviços cada um está fazendo, quanto aquele técnico está entregando de retorno, né? Qual foi a eficiência que esse cara tinha no começo da utilização do produto versus 1, 2, 3, 6 meses, um ano depois de usar, né? E aí o cara consegue ver, pô, ele fazia 3 serviços por dia, hoje ele faz 5, porque ele sai aqui com a rota já otimizada, ele já sabe o que ele vai fazer, o cara não precisa passar no escritório de manhã para pegar a ordem de serviço, já vai direto para o primeiro atendimento. Então, assim, muita coisa que o cara está deixando passar e aqueles custos que muitas vezes o cara precisa enxugar para que a operação dele não quebre, começam a aparecer a hora que ele utiliza a ferramenta. Sim. Não, deixa eu aproveitar, eu ia fazer essa pergunta depois, mas já aproveito o gancho aqui, que é uma coisa que quando eu vi tava pensando aqui quando eu estava falando, essa questão de eficiência, né? Porque no primeiro momento você resolve a operação, mas eu percebo que na linha do tempo ele ganha muita eficiência também, né? Por exemplo, para saber dimensionamento de time, né? Para saber se precisa de tanto técnico, né? Porque você passa a ter esse número. Vocês já conseguem hoje, de todos esses anos, ter cliente que chegou, porque a gente também sabe que tecnologia tem uma linha do tempo, né? Falo muito isso aqui com o Bits. Cara, você pode até pensar grande, mas a gente tem um caminho para chegar lá. E aí, provavelmente os clientes de vocês também vão enfrentando esse nível de maturidade, né? Resolver um problema, vai para outro e ele começa a ter esses respaldos. Você já tem esses, que pode falar em respeito de número, quanto ele ganha de eficiência na linha do tempo usando a plataforma? Sim, Romuca, essa jornada, né, que acaba passando pelo prestador de serviço em campo, é uma jornada que ele acaba tendo realmente, como você mesmo falou aí, desafios ao longo desse período. Sim. O primeiro dele, assim, né, então vamos pegar aqui o que acontece geralmente com as empresas que a gente chegou observa. Aí o cara não tem nada, tudo no papel, bagunça. Esse é o primeiro. E é importante saber até a jornada de sucesso desses prestadores de serviços, que é a seguinte, né? Ele geralmente, ele é um bom prestador de maneira individual. Então ele é aquela pessoa que você aciona de maneira individual e que ele acaba fazendo, né? E ele é um bom prestador. Então ela é uma pessoa simpática, que resolve o seu problema, que te atende super bem, que te atende rápido. O que acontece com essa pessoa é que ao longo do período, ela vai cada vez mais recebendo um maior número de serviços, certo? As pessoas que seguem uma jornada de sucesso, o que elas fazem? Né? Elas adicionam uma pessoa para poder ficar no back-office, né? E aqui às vezes tem uma confusão, tá? Do prestador que vai para o caminho que vai ser um caminho de sucesso para o caminho do insucesso. Porque um caminho do insucesso, às vezes ele já coloca outra pessoa para operacionalizar. Mas o que ele precisa nessa primeira fase é ter uma pessoa no back-office. É ter uma pessoa no escritório para poder responder rápido ligações, para poder organizar a agenda, para poder, de fato, né, manter ali um cronograma de trabalho, né, e dar um respaldo rápido para o cliente. Então a jornada passa dessa maneira. Primeiro ele é um técnico autônomo, depois ele tem já esse tipo de dinâmica, e aí ao longo do tempo ele vai construindo mais uma equipe operacional. Nesse processo, né, os desafios dele, no primeiro momento, realmente passa como o próprio Cadu disse ali, né, visibilidade. Então, conseguir enxergar, né, o que está sendo realizado. E, assim, a gente tem um desafio aqui de medir um ganho de eficiência operacional, até porque muitas vezes ele não tem nenhum tipo de controle, né? Mas ao longo desse período, quando a gente pega empresas mais maduras, os nossos estudos aqui, e aí é baseado em número de atividades realizadas, ou número de faturamento, né, que é em torno, né, desse número que eu comentei contigo, que é de 40% a 42%. Mas essa jornada é super importante aí dentro do processo aí do prestador de sucesso, e a gente busca ir acompanhando esses técnicos, né, ao longo desse processo para ele realmente na jornada de crescimento. Cara, é um número alto, né?
aproveitar o Cadu que está aqui já de marketing, vocês têm um evento específico de vocês que é o Field Summit, né? Queria que o Cadu falasse um pouco desse evento e pelo que eu estava lendo sobre o que aconteceu aí na última edição, a IA também foi assunto importante e tema de vocês. Queria que vocês falassem um pouco do evento, desse tema de IA, o que vocês estão olhando para isso também. Sim, com certeza. O Field Summit, né, que é o nome do nosso evento aí, ele surgiu esse ano. A primeira edição foi esse ano, então. Foi a primeira edição, foi esse ano, né? A gente fez a segunda, né, há pouco tempo aí, que inclusive calhou ali com a data do Com 24. Eu estava no Com, né? O Edu estava no Field Summit. Esse evento, na verdade, a gente criou ele mais focado para as grandes corporações, né, que utilizam também aí o Field Control. É um evento mais voltado ali para gestores de manutenção, né? Então, esse é um público que tem uma carência aí, né, de informações, de trocar algumas ideias, né, a respeito do para onde esse negócio está indo, né, como melhorar. Imagina o cara que cuida lá, sei lá, das manutenções de um banco enorme ou de uma rede de restaurantes que tem sei lá quantos restaurantes no Brasil. Então, assim, tem muitos desafios nessa área. A gente criou o Field Summit especificamente para trocar algumas ideias, né, a respeito disso. E a IA foi assunto lá em duas vertentes, né? Tem algumas empresas aí que são clientes da Field que têm produtos que podem trabalhar de certa forma em conjunto, que é o IoT, né? Então esses caras estão usando a tecnologia para medir, por exemplo, temperatura de ambiente, medir algumas condições que indicam que um determinado equipamento vai apresentar um problema, né? E de repente já fazer uma manutenção preventiva, porque sei lá, se isso é num hospital, né, por exemplo, imagina lá um banco de sangue que se tiver um problema na refrigeração vai perder todo o estoque. Então, precisam prever com uma antecedência muito maior, né, essa necessidade de ter uma manutenção preventiva num equipamento. Então, eles já estão usando a IA para isso. E dentro do Field Control, como produto Field, a gente começou a implementar a IA em algumas funcionalidades, né? Então, por exemplo, a roteirização, como o Edu mencionou, a gente já tinha um roteirizador, né, mas que era utilizado ali de uma forma mais manual, que com o uso da IA a gente conseguiu tornar ele completamente dinâmico, né? Então hoje, verdade. Por exemplo, 10, 15, 20 técnicos que estão na rua, as rotas desse pessoal vão ficar sendo recalculadas ali em tempo real de acordo com as movimentações que o gestor fizer na agenda de trabalho deles, né? Então, se antes, surgiu um atendimento novo que eu preciso fazer, aí o gestor precisava ir lá, recalcular a rota desse cara de novo, né? Agora não é mais necessário. Então a gente, né, assim, modernizou bastante essa parte, assim, teve ali um ganho de eficiência gigantesco para quem está usando essa funcionalidade. E tem algumas outras também, né? A gente começou a fazer a correção, por exemplo, das ordens de serviço, né? Então, os textos ali que o técnico preenche, né, quando realizou o atendimento, hoje a gente tem a opção do cara dar uma embelezada, vamos dizer assim, né? Nas informações que foram colocadas dentro de uma ordem de serviço, porque aquilo muitas vezes é apresentado para o cliente, né? Que também é um benefício da empresa usar uma ferramenta como o Field Control, né? Que ele consegue fazer uma prestação de contas para o cliente final dele. Você pode padronizar uma linguagem ali, né? Mais formal, menos formal. Exatamente, né? E tem várias outras iniciativas aí dentro do produto, né? Que usam IA. E aí, assim, cara, eu vou aproveitar aqui também para puxar a sardinha para minha área, né? Mas falando aqui de marketing, a gente tem muitas iniciativas aqui dentro do time, né, de marketing da Field que envolvem IA, né? Então, desenvolvimento de conteúdo, produção de vídeo, e-book, apresentação, a gente usa bastante aqui dentro das nossas estratégias, né? Ferramentas que otimizam aí o nosso dia a dia. Então, a gente acaba aí usando esses temas para abordar, né, a importância e a mudança que está sendo ocasionada por isso, né, cara? Afinal, não vejo uma substituição gigantesca de profissionais, mas vejo a nossa necessidade de aprender a usar cada vez mais as ferramentas para aumentar a nossa produtividade. Né? Legal. Quer complementar alguma coisa aí, Edu? Eu queria falar a respeito, né, de que a gente está cada vez mais embarcando, né, inteligência artificial dentro do nosso produto. Acho que como o Cadu mencionou, assim, né, deu o exemplo a respeito da roteirização, mas tem alguns exemplos que são, às vezes, muito simples, mas que acabam gerando um resultado muito grande para o nosso cliente,
que é, vou dar um exemplo, né? O técnico hoje ele vai lá fazer a ordem de serviço, e às vezes ele precisa preencher, né, um formulário. E ali no preenchimento de formulário, pensa só, né? Eu dei o exemplo da pessoa estar, às vezes, em cima de um telhado, né? Ou às vezes está em cima, tá num determinado local e ele precisa fazer essa anotação extremamente de forma rápida. Então, muitas vezes acontece algum tipo de erro de ortografia, erro, né, a pessoa não vai ali escrever da maneira mais coesa, perfeita, de forma perfeita. E até o perfil, né? Dependendo do perfil do profissional também, né? Tem isso. E que não é um problema, né? Tudo certo. Que não é um problema, exato, porque o grande objetivo é que ele consiga resolver o problema técnico, exatamente. né? E não seja o melhor redator. Copyright, mas a gente ajuda, exato, mas a gente ajuda isso. Por quê? Porque essa ordem de serviço, ela chega até o cliente final. Sim, precisa ter o relato claro a respeito, né, do que foi realizado e tudo mais. Então, nesse momento, ele faz um preenchimento de uma maneira super simplificada e com um clique ele consegue construir um texto organizado, coeso, né? Ele consegue fazer isso até por voz. Então ele consegue, né, descrever o problema legal. e a gente transforma isso num texto, né, coeso, redondo, para que isso realmente chegue para o cliente de uma maneira super estruturada. Então, tá vendo? Às vezes um desafio super simples, mas que a inteligência artificial embarcada dentro do nosso produto já consegue dar um ganho, né, de percepção para o cliente final, de qualidade do serviço realizado e de tempo, né, porque ele consegue preencher de uma forma muito mais rápida. Isso que vocês estão falando já é realidade, já está dentro da plataforma, ou isso são estudos? Já hoje, né? Já existe, sim, já legal. Existe dentro da plataforma. Existem alguns estudos que a gente está rodando algumas provas de conceito aqui. Vou dar um exemplo. A gente tem uma infinidade de equipamentos, como eu, né, mencionei até no começo do nosso bate-papo aqui. E é um desafio para o técnico conhecer das situações, dos problemas de todos esses equipamentos. Sim. Então, você pensa, por exemplo, do ponto de vista de fabricantes de equipamento de ar-condicionado. Puxa, já é uma infinidade, tem uma infinidade de modelos e tudo mais. E ele precisa estudar todos eles, precisa estar, né, atualizado em relação ao manual, digamos assim, de utilização de cada equipamento. Agora, imagina você, né, se a gente, com inteligência artificial, consegue ler todos esses manuais e, uma vez entendido qual que é a situação, o problema, endereçar qual que é a resolução daquele problema. Então, vamos pegar aqui uma situação hipotética aqui que a gente, inclusive, está rodando em prova de conceito. Eu chego e falo, erro F32 do equipamento Fujitsu. E aí ele fala, olha, esse erro é um problema, né? Situação hipotética, tá? Sim, perfeito. Mas não existe lá. Mas esse erro é o sensor de temperatura, se você substituir o texto. Caraca, animal. E aí, com isso, ele também ganhar mais produtividade, mais agilidade no trabalho, mais assertividade, naturalmente, né? Uma melhor experiência também para o cliente final de resolução do problema, que é o que a gente quer, né? Deixar o mundo funcionar. Caraca, animal. Sim, a IA e o atendente passa a ser um companheiro de trabalho dele, né? Recentemente estive numa palestra do João, do G4 lá, que é um cara fora da curva, e ele falou muito desse aspecto, inclusive eu vou tentar trazer ele aqui, de ter a IA como um companheiro de trabalho mesmo, né? Tipo, é o cara do suporte ali, bem animal. Eu queria entrar um pouquinho no lance de integração, né? Porque a solução de vocês ela é bem verticalizada, né? E de alguma forma ela precisa se conectar, que é o caso que a gente tem aqui. A gente já tem inclusive clientes usando, integrando com o Bittrex, né? Para poder tirar o melhor proveito. Queria que você falasse um pouco desse desafio, né? Com as integrações, porque a gente pode ter integração, por exemplo, de estoque, né? Que deve também aparecer aí toda hora, integração com CRM, né, que ele quer vender e já mandar para o campo. Queria que vocês falassem aí, no geral, como que tem sido esse desafio das integrações. Ô, Muca, isso é o que a gente mais tem nesses últimos tempos, né, lidado aqui, realmente é um desafio, pelo seguinte cenário, né, a nossa ferramenta, ela é uma ferramenta que não vai funcionar sozinha, né, ela sempre tem um companheiro, um outro software rodando em conjunto. O primeiro deles, geralmente, é o ERP, a parte contábil financeira. Né, essas empresas, no geral, elas, né, vão resolver esse assunto. Todo mundo tem que emitir nota fiscal, contas a pagar, contas a receber. A gente não se propõe, né, a resolver esse assunto, até porque a gente acredita que existem várias outras ferramentas que já fazem isso muito bem. A gente não quer entrar nesse mercado, né, e resolver esse problema. A gente quer, né, quer se conectar com ferramentas como essa. E assim sucessivamente para as demais ferramentas. Então,
um processo comercial que exige realmente de um CRM, um processo, né, dessa parte contábil e financeira. Então a gente está sempre, né, com outros companheiros, outras ferramentas, né, e a gente se propõe ser sim a melhor solução quando o assunto é prestação de serviço em campo. Né? E aí, assim, né, as empresas que optam realmente por esse tipo de, né, de estratégia, de não buscar a solução, né, que vai resolver tudo, e buscar, sim, os seus melhores players em cada um dos seus segmentos, acabam Que para passando... mim é a tendência, né? Não é nem futuro, a tendência é já hoje, né? Exatamente, mas para mim é a estratégia assertiva, né? Sim, porque a solução, quando ela busca fazer tudo, ela não faz nada direito, né? É o patão, famoso, né? Pato, né? Exatamente. Mas isso vem historicamente, né? Fazendo uma pausa, eu fui do mercado de RP durante muitos anos, e isso historicamente nasceu no RP como um conceito que, sei lá, 20 anos atrás, né, era aquilo, mas aí com a advento de cloud e tal, e a evolução de SaaS, hoje os verticais, né, como é o caso de vocês, pô, se tornam especialista a ponto de entregar muito, né? Então é muito difícil o RP chegar nesse lugar, né? Exato, né? O RP não vai estar pensando em ler os manuais dos equipamentos de ar-condicionado para poder tratar isso e entregar a solução. Verdade. Então, né, quem vai estar olhando? Quem está realmente verticalizado. Então, a gente acredita muito nessa estratégia, né? E a gente, então, se propõe a ser realmente essa melhor solução dentro dessa vertical. E, obviamente, a gente precisa ter, né, essa conectividade. Praticamente, assim, 100% da nossa base de clientes. A gente atende aí mais de 3 mil companhias e que precisam realmente desse tipo de solução, de integração. Sim. Vale lembrar que vocês têm uma API muito bem documentada, por sinal, parabéns, a gente já fez integração, e pra você ter ideia, tão bem documentada e estruturada que a gente fez integração, e acho que nunca precisamos bater lá na porta de vocês, a gente se conheceu até depois, e quando eu vi lá o stand, eu fui falar lá com o Cado, falei, cara, a gente tem uma integração com vocês e tal. Eu até comentei porque a gente tem 2 empresas aqui, né? A audiência sabe, que é a ConnectFin, que é outra empresa que eu fundei, que só faz integração. E aí depois que eu acabei trazendo a CRM Think para o cenário, porque de fato já existia uma integração com o Bittrex, feita aqui por nós, mas essa foi um dos clientes que aprovaram, mas apareceram mais vezes aqui e a gente já tinha feito estudo, então quero deixar aqui esse meu parabéns aqui em relação até ao meu time. Por quê? Porque a gente tem visto muitas plataformas, né, muitas verticais que não se preocuparam com isso, né, de realmente estar pronto para integrar. Essa é a grande verdade, né? E aí eu acho que esse é um ponto muito positivo para vocês, sem dúvida alguma. Maravilha, obrigado, viu, Romuca? É uma preocupação nossa muito forte do ponto de vista de produto e conectividade. Sem sombra de dúvidas, é uma empresa formada, assim, por 2 desenvolvedores, então, né, a gente traz esse aspecto... Foi a Pay First, não, né? Sim. Foi a Pay First? Foi, sim. Tem pouca gente no Brasil que nasceu a Pay First, mas dá para perceber quem nasce a Pay First. Tem alguns asas, é um que eu posso citar aqui, que já vieram aqui, inclusive, e são aqui da cidade. Então isso é bem importante. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando, quando vocês falaram porque tá lá na ponta, né? Hoje a solução de vocês, ela tá em iOS, Android e também tablet. Como que é isso? Essa pergunta pode ser boba, mas acho que não é, porque, claro, os smartphones evoluíram muito, mas às vezes o técnico que está no campo, ele precisa de mais espaço. Aí o tablet, né, que hoje, né, até tem caído um pouco mais o uso. Como é que está essa questão dos hardwares na ponta? Curiosidade mesmo, tá? Você quer dizer em relação à percepção de uso? Porque hoje... Exatamente, eu pergunto isso porque, óbvio, o smartphone, eles evoluíram absurdamente e os tablets nasceram com essa ideia de você ter uma tela maior lá na ponta e tal. Ainda se usa tablet? Desculpa, é uma pergunta muito de curioso mesmo, porque eu não sei como que... Ainda usa. Legal. Mas não é o predominante. O predominante são os smartphones. Sim, até porque os smartphones também foram tendo uma característica de crescimento também da própria tela, né? Então, verdade. Então, isso facilita nesse cenário e chegar até um tamanho ali que vale mais a pena, né? E aí, muitas vezes, financeiramente também e tudo mais, e acabam indo por esse cenário. Mas a gente ainda tem usuários que realmente utilizam tablet. Sim. É pergunta mesmo porque... E outro ponto, ele consegue trabalhar offline e depois se conectar? Sim, Romuca, é um ponto bastante importante, porque boa parte dos atendimentos, às vezes, acontece em subsolo,
Não tem conexão, em área rural, né? E a infraestrutura, né, ainda é, mesmo nessas áreas mais remotas, né? A gente que fica acostumado a viver dentro das grandes cidades, né, não sente tanto, mas essa conectividade ainda é um grande desafio. Então, sim, ele possui a possibilidade de fazer o trabalho totalmente remoto. É óbvio que ele precisa, né, receber as ordens de serviço daquele determinado dia, e aí depois fazer a sincronização dessas informações aí ao final do dia ou durante metade do período e tudo mais. Mas esse recurso é muito importante e é bastante utilizado dentro da solução. Legal, deixa eu deixar aqui um recado bem legal para a audiência. Então, se você está ouvindo aqui, usa já o Field Control, não está integrado com o Bittrex, pô, dá um toque, né? A gente já tem isso, e a gente inclusive está discutindo aqui com o time da Field para ampliar o escopo que a gente fez. A gente está pensando num escopo mais inteligente, né? Já estamos olhando isso para isso também. E se por acaso você quer ampliar, mas eu quero integrar com o meu RP, e por acaso a gente não evoluiu, pô, bate um papo lá com o pessoal da Field, a gente também está falando como Connect para ser aí um parceiro. Então, estou instigando aqui a audiência a dizer assim, ó, você pode tirar ainda mais proveito da plataforma que ela já foi pensada para se conectar com outras plataformas. Não fique isolado por conta disso, porque ela já nasceu com essa percepção e inteligência. Senhores, eu queria deixar o microfone aqui disponível. Talvez eu não perguntei alguma coisa. Quiserem completar, fiquem à vontade. Já de bate-ponto, agradecer também a disponibilidade de vocês. Fiquei muito feliz da nossa aproximação, que é uma, como eu disse, e não estamos falando nada, não é nada de jabá mesmo, é porque tem o cliente usando, a gente teve a percepção na hora de se aproximar da plataforma e utilizar mesmo fazendo integração, e eu acho que a gente teve uma questão muito positiva, assim, realmente, de fato, no contato, sabe? E aí, quando a gente se aproxima, dá para ver o porquê, né? Tem muita história por trás de tudo isso. Maravilha. Romuca, quero agradecer aí, né, pela oportunidade da gente poder fazer esse bate-papo aqui e, né, e chegar também um pouquinho mais aí para sua audiência. E dizer, né, e deixar aberto, né, a possibilidade de, para quem ainda não conhece o Field, né, então se você tem uma empresa que possui técnicos na rua fazendo instalação, manutenção, reparo, então a empresa de montador de móveis, provedor de internet, segurança eletrônica, telecom, energia solar, mas mesmo se você não ouviu o seu segmento aqui, né, mas você possui realmente esse tipo de atividade, né, nos procure, a gente está aqui para poder, né, entender os seus desafios e poder complementar e ajudar a você dentro dessa fase de crescimento. Tem um segmento predominante hoje, Edu? Já que você falou de segmento, tem um específico ou é bem... É bastante distribuído, mas a gente tem alguns que são os maiores, são climatização, segurança eletrônica, energia solar, todos os três tem aqui na audiência. Elevadores, né, que engloba elevadores, plataformas, escada rolante. Instalação elétrica, serviços de hidráulica. Acho que são praticamente assim, esses são os predominantes. Legal. Aí, mas é bastante distribuído, assim, a gente atende muito segmento. Bem interessante. Tendo técnico na rua fazendo qualquer tipo de serviço, a gente ajuda. Muito bom, obrigado. Cadu, obrigado aí, cara, pela parceria. Foi rápida a nossa conexão e até chegar até aqui, então te agradeço aí também. Eu que agradeço, Romuca, muito, muito legal mesmo, prazerzão participar aqui. Sempre que tiver oportunidade aí pode contar com a gente. E só endossando aí o que o Edu falou, para o pessoal que está ouvindo aí e já usa alguma coisa, às vezes o cara já tem um resquício ali de ordem de serviço num sistema que ele utiliza, dá uma olhada no Field Control para você ver qual é o universo mesmo, né, do Field Service Management. Você vai ver que tem um monte de funcionalidades lá que você pode aproveitar, né, e de repente você tá deixando aí de lado. Mas obrigado mesmo, cara, foi muito bom ter te conhecido aí, acho que tem uma sinergia muito bacana entre Field, Bittrex, né, a Connect Think aí por conta desse universo de integrações aí que a gente está falando, então fez muito sentido aqui para nós. Legal. Senhores, obrigado, viu? Voltem mais vezes aí, certamente serão convidados. Gente, estamos chegando ao final aqui de mais um episódio do nosso 24Cast. Eu não falei uma coisa lá no começo, mas tem que agradecer aqui a Bruna,
que segurou a onda aí. Fiquei 2 semanas de férias, fui descansar um pouco com a família. Bruna, obrigado aí, viu? Você sempre manda super bem. Depois fico até pensando, pô, acho que eu não vou conseguir voltar mais. A Bruna domina. Obrigado também a Dani, que fez um episódio com ela semana passada, que foi top. Lembrando, a gente tá por aqui toda quinta-feira, segue a gente traz muitos convidados, como meus amigos de hoje aqui, que deram uma aula aqui sobre field service. Aliás, eu vou deixar o contato deles aqui na descrição, o link para chegar até o site deles, o LinkedIn deles também, tá bom? Estamos por aqui toda quinta, obrigado, até o próximo episódio. Abraço.